Pessoal, boa noite. Obrigado. Começar, né? Obrigado pela presença de todos vocês aqui. É um prazer muito grande. Eu quero começar, antes que eu esqueça, porque na primeira etapa eu esqueci, a hora que eu devia ter agradecido algumas pessoas e passou direto. Então, começar agradecendo o Paulo por ter topado essa aventura meio maluca aí comigo. E também agradecer a equipe toda, né, do Grupo Pontapé e da Balaio, que são as pessoas que me salvam de mim mesmo. Então, se não são eles, eu digo uma coisa para vocês, eu ia ficar muito mais preto do que ficou, né? Mas, graças a Deus, a gente tem aí, ó, tá aí o Éder, a Marisa, a gente está junto há... Não vamos contar, né, Éder, mas tem mais de 20 anos. Se eu falar os anos, vão descobrir a tua idade. Então, o bom da vida da produção cultural é isso, né? A gente vive de propósito, vive de ideia, vive de utopia, e de vez em quando parte dessa utopia vira uma coisa mais concreta, né? Então é esse um dos momentos. Só fazendo mais só um detalhe da questão desse prêmio. A gente já vem trabalhando com economia da cultura, a gente já vem, vamos dizer assim, fazendo uma palavra até mais forte, pregando o que é economia da cultura há um bom tempo, né? Eu comentei isso ontem lá no café da manhã. Lá no início, quando a gente falava em economia da cultura, a gente falava de coisas que poderiam ser, de coisas que poderiam acontecer. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí a gente falava que essas coisas, esses projetos, essas iniciativas, elas têm que ter impacto. Não é só um trabalho que beneficia o artista, não é só uma profissão de que o produtor vai viver e vai receber um recurso no final do mês e vai pagar as contas, vai colocar o arroz e o feijão no prato. Tem que ter um propósito, tem que ter alguma coisa a mais, né? E aí, quando a gente começou a montar esse seminário aqui, eu não tinha isso de vista. Mas na montagem do seminário, nas dificuldades que a gente teve em determinado momento, que é o insight. Por que a gente, então, não cria uma premiação? Porque eu estava querendo falar de impacto. E eu não sabia, como toda vez que eu avançava na programação, alguma coisa acontecia. E aí veio o insight. Por que a gente não cria uma premiação para mostrar o impacto da cultura na vida das pessoas? E aí a gente criou essas 4 categorias que são bem subjetivas, que as pessoas tiveram um pouco talvez de dificuldade para entender, para interagir com isso, mas está aí, né? O primeiro prêmio, a primeira edição do prêmio é uma realidade. A gente vai avançar com essa ideia, certo? Então eu estou muito feliz por esse momento aqui e por poder premiar, porque daí, assim, sinceramente, gente, as pessoas que estão aqui, que vão receber esse troféu do Fauster, né, que o Fauster criou, são pessoas, e os projetos e as iniciativas são realmente projetos e iniciativas que, por um motivo ou outro, eu já acreditava neles, né? E aí, de repente, quando a gente vê essa grande oportunidade de estar junto aqui com vocês premiando. Então, muito obrigado a todos vocês. E a gente vai... alterou um pouquinho a dinâmica dessa programação, vai ser bem rápida, a ideia é essa, mas nós vamos aproveitar a presença do Rômulo e da Nayara aqui, né? O Rômulo foi o presidente da comissão que nos ajudou a coordenar, e a Nayara é a gerente estadual de cultura do Sebrae. Então, a gente vai aproveitar a fala dos dois, e aí depois a gente parte para a premiação, tá? Então, muito obrigado, gente. Então, sem mais demoras, né, quero convidar aqui ao palco Nayara, Sebrae, Minas, e o Rômulo, gestor cultural. Isso. Nós vamos ter uma exposição de cada um. Fiquem à vontade, quem tiver questionamentos, ao final a gente vai poder abrir um espaço rapidinho para isso. Eu vou estar aqui também para a gente poder gerenciar essas perguntas, e na sequência a gente tem a entrega do prêmio. Passo a palavra, então, primeiro às damas, né? Começando aqui pela nossa anfitriã, queremos agradecer aqui ao Sebrae
pela disponibilização não só do espaço, mas também da sua marca, que tem a ver com empreendedorismo. Nós estamos falando de economia da cultura, e nessa casa aqui se trabalha isso, esse empreendedorismo. E hoje de manhã nós falamos sobre comunicação, a importância de se comunicar nesse mercado. E aqui trabalha a gestão, né, os gestores, os produtores culturais também gerindo seus negócios culturais. Muito obrigado pelas portas abertas. E o Rômulo, pela presença aqui também, foi nosso presidente do júri e coordenou a regulação desse projeto. E a TV Paranaíba, que dá nome ao prêmio. Muito obrigado, Rogério, está aqui representando o CEO da TV Paranaíba. Ontem tivemos lá uma tarde de visitas lá, para todo mundo ir se habituando a aparecer mais na televisão, né? Porque a cultura tem espaço na televisão. Queremos agradecer ao Grupo Paranaíba por nomear essa primeira edição do Prêmio Território Criativo. Okay? Então, a palavra está com a Nayara. Posso ficar de pé aqui? Só... Boa noite, gente. Obrigada, Paulo. Boa noite. Boa noite, Rogério. Rubem, as companheiras aqui, né, de Araguari, que participaram do projeto Sebrae. Boa noite, Rômulo. É um prazer estar aqui, né, no Sebrae, aqui em Uberlândia, novamente. Eu trabalho no Sebrae em Belo Horizonte, com a coordenação dos projetos de economia criativa no Estado. E aí, obrigada pelo convite. Eu vou tentar ser breve, assim, porque é muito assunto, né, e aproveitar que a gente saiu um pouquinho do tema que a gente falaria somente do prêmio. E aí eu vou só explicar um pouco, porque o Rubem até comentou a respeito da economia da cultura, e o Sebrae teve, por um bom tempo, né, trabalhando somente com a economia da cultura, né, direcionado, e a partir de 2015 a gente começou a trabalhar com a economia criativa, no qual a cultura faz parte de um dos segmentos estratégicos. E aí, só me apresentar rapidamente, que eu sou Nayara, sou casada, tenho 2 filhas, trabalho no Sebrae há 19 anos, adoro viajar, cozinhar e comer também. E aqui a gente vai falar um pouquinho do que é essa economia criativa. E aí é super interessante, eu adoro esse pensamento aqui, porque ele representa muito do que a gente faz assim na cultura e na criatividade, no que é intangível. Porque quando você fala que, se eu tenho uma maçã, né, se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã, e nós trocamos uma maçã, cada um de nós continua com uma maçã. Mas se você tem uma ideia, eu tenho uma ideia, e a gente troca as nossas ideias, então cada um de nós terá pelo menos 2 ideias. E eu acho que a potência desse setor vai muito nessa linha, né, dessa troca e da soma, e são coisas que são muito intangíveis e que crescem muito a partir dessas trocas. E aí, só falar rapidamente o que é essa economia criativa, que eu não sei se o conceito assim, é conhecido, né, mas são negócios, projetos, marcas, carreiras, pessoas, empresas, tudo aquilo que tem a criatividade como coração do negócio. Então, a cultura faz parte também desse setor. Né, nós entendemos, o Sebrae entendeu já há bastante tempo a importância que tem para a economia do setor e para a transformação, que eu vou tentar chegar um pouquinho lá, falar sobre isso. Mas aí os segmentos esses são os segmentos, né, que a fonte é o Radar da Economia Criativa, que o Sebrae fez, são segmentos da cadeia ao todo, e ela é dividida em mídia, que tem edição editorial, audiovisual e música. O Sebrae trabalha nesses três segmentos especificamente. A cultura, que é aqui, estamos falando sobre ele, que é o patrimônio cultural, atividades artísticas e a gastronomia, que o Sebrae também atua fortemente, as criações funcionais, arquitetura, publicidade, moda, design, imóveis, e aí a gente tem a atuação do Sebrae nesses segmentos, mas não dentro do núcleo da economia criativa que eu respondo.
tecnologia e inovação, que aí a gente tem dentro da economia criativa um forte trabalho com o setor de games. E esse ano nós tivemos o Desafio Jovem Empreendedor com o foco na indústria de games, foi um sucesso. Tivemos mais de 5.000 inscrições dos estados de São Paulo, Minas e Pernambuco, e chegamos na final com 75 estudantes e mais os professores, com 3 premiados. E aí, essas daqui são algumas profissões, né, só para materializar, que é chefe de cozinha, editor de vídeos, designer de eventos, designer de moda, designer de produtos, gráfico, programador e gerente de TI. Né, então, para tentar materializar o que é essa economia criativa. E aí, a língua que o Sebrae adotou com que a gente fala, né, dessa economia criativa, junto com a tecnologia, né, e é uma língua do ágil, né, da inovação, das ideias, da aceleração. Então, a gente construiu algumas soluções que partem muito da questão da metodologia ágil. Então, a gente tem programas de aceleração de negócios criativos, tem o programa da música, o programa do nosso negócio é cultura, do audiovisual, mas bebemos muito nessa fonte das metodologias ágeis e da inovação. E aí, só resgatar um pouquinho aqui dessa junção, que é interessante, né, o nome do painel, que é Cultura, Tecnologia e a Empregabilidade, que é por consequência, né? Mas a palavra tekne, no grego, ela originalmente, né, na sua forma grega, ela tinha 2 significados, que é a atividade do artesão, que é a arte de fazer, e a atividade do pensador ou filósofo, que é a arte de imaginar. E aí que é o tekne, que gera a tecnologia, então que ela está ali. Na fonte dela está essa mistura do fazer, do artesão e da filosofia, do pensar. Então, essa relação já começa há muito tempo, né? Desde a formação da raiz da palavra. E aí, aqui, só um pouquinho de tendência, que a gente mistura muito tecnologia no setor cultural, né, e a tecnologia nos negócios criativos. E aí, só para falar a expressão, né, essa economia criativa, ela surge junto com a tecnologia. Né, no advento da internet surge a economia criativa. Então, tem uma ligação muito forte da tecnologia, das tecnologias com a economia criativa. Então, surge junto, e é um conceito que surge primeiro na Austrália, depois ele vai para a Inglaterra, e aí difunde no Brasil, e atualmente os países de primeiro mundo têm um investimento muito forte no setor da economia criativa, especialmente a Inglaterra, né, que já identificou a potencialidade e como que eles podem ganhar economicamente com isso, e isso impactando lá na empregabilidade e na geração de renda. E aí, isso aqui, só um exemplo dessa criatividade e a tecnologia juntas para transformar negócios tradicionais e negócios também não tradicionais. É um vídeo, Paulo, não sei se... Eita. Deixa eu clicar. Se clicar em cima dele. Não veio. Apanhei da tecnologia. Depois eu posso mandar, Rubem, para vocês. Isso aqui é um restaurante que ele usa da tecnologia que chama video mapping, que são aquelas projeções mapeadas que você faz na parede, tem em shows, tem em vários lugares você usa a projeção mapeada. Então, as pessoas sentam no restaurante, e aí, para que elas não percebam o tempo que leva da hora que faz o pedido até a hora que o chefe libera e que vem para a mesa, eles fazem a projeção mapeada com o chefe de cozinha saindo da mesa. Então, ele vem, ele pega é interessante o vídeo, ele pega o... Está dando? Monta
uma churrasqueira, aí faz o churrasco, aí vem, coloca o prato, isso tudo na mesa, no prato da pessoa, com essa projeção mapeada. Então, é o uso da tecnologia, né, dentro de um negócio, para que isso gere um valor agregado, né, e uma experiência diferente para o cliente, né, que está ali. E isso vocês começam a pensar também em vários negócios. Eu não sei se ele agora, na sequência, está tentando, Paulo. Mas, se quiser, não tem problema, não, porque tem até um outro vídeo lá falando do Cadu dos Anjos. Está travando? Ah, mas desculpem-me. Falhas. Eu ainda testei lá no meu computador. Eu não sei se é porque eu salvei no meu computador e pode ser que o vídeo ficou no meu computador e não foi para o pendrive. Estou passando. Não tem problema, não. É só para eu ver ele. Se eu não tivesse com o PowerPoint, eu não ficaria presa a ele, né? Mas já que eu fiz. Eu quero ver o que eu ia falar depois. É o próximo vídeo. Ah, tá baixo, né? Sobre essa questão, eu até estava comentando com o Rubem e com o Rômulo, que o Hermes Pardini também, que é uma empresa tradicional que faz uso da tecnologia, não sei se vocês já viram, que eles estão usando aquele óculos de realidade virtual para que as crianças, na hora que vão vacinar, e ela coloca o vídeo, né, o óculos de realidade ali, virtual, né, aumentada, e entra no mundo de fantasia, aí vem a vacina e mostra a criança, recebe a vacina, ela não sente, não chora, não dá trabalho nenhum. Então, assim, também é um uso de tecnologia que eles estão fazendo, será? Para melhorar os negócios. É o próximo. Ah, não tem problema, não. Pode passar. Aí, eu acho que o próximo slide... Pode ser isso, que estava no meu computador. Aí, só para falar um pouco desse setor tão importante, da economia criativa e da cultura, que os números que a gente tem, o Rômulo acho que vai entrar um pouquinho nisso, mas é uma fonte do Itaú Cultural, que é a economia da cultura, né, e as indústrias criativas... corresponde, o faturamento delas corresponde a 3,11% do PIB. Acho que faltou o PIB aí, do PIB mundial. Então, eles estão ultrapassando o da indústria automobilística, que é 2,5%. E, em 2020, as atividades do setor movimentaram 230 bilhões, o que equivale a isso mesmo, 3,11% do PIB, que acima da indústria automobilística. Só que, na pandemia, quem é que teve mais auxílio, né? Não, qual o setor que teve mais auxílio? Não foi o cultural, né? Que tem uma representação. O setor cultural. Isso aqui é representação. Isso aqui também é representação. A moda, gente, ela é bastante representativa. Essa última pesquisa do Itaú mostrou a moda, deu um salto assim nesse valor do PIB, de tudo, bastante representativa. A moda faz parte, que eu falei do designer de moda. Está aqui a publicidade e serviços empresariais. Uberlândia, dentro do audiovisual, que é um setor que o Sebrae trabalha há bastante tempo, a gente fez uma pesquisa, um diagnóstico ano passado do audiovisual no estado de Minas. Uberlândia é muito forte na publicidade. Vocês sabem disso? Assim, dentro do audiovisual. E aí, isso aqui eu queria entrar um pouquinho só para um caso meio de reflexão a respeito disso, né? O que representa essa indústria criativa, a cultura, a identidade, a criatividade,
como um vetor de desenvolvimento econômico e a importância que tem para um país, né? Não só para um local em si, mas para um país. Eu não sei se vocês conhecem o caso da Coreia do Sul e a indústria de entretenimento. Alguém aqui conhece o caso a gente tem 2 tipos de poder, né, no mundo, que é o hard power, que é exercido através da política econômica, e do poder militar. Isso é considerado hard power. E temos também, agora, um novo tipo de poder que chama-se soft power. O soft power ele é exercido a partir da influência, e essa influência ela vem muito da cultura. O que a cultura ela pode trazer de identidade, de marca para um lugar ou para um território, aquilo ali é considerado soft power. E aí a Coreia do Sul, lá em 1994, exibiu o filme Jurassic Park, né, nos cinemas, um filme norte-americano, e aquilo ali incomodou bastante, porque, ao final de um ano de exibição do Jurassic Park, eles tiveram uma bilheteria somando $1,5 bilhão na bilheteria. E, quando foi feita essa avaliação, eles falaram, olha, a indústria automobilística está perdendo ali para a indústria do cinema e do entretenimento, do audiovisual, né, a partir de uma bilheteria de um filme norte-americano. Então, a Coreia, né, como política de desenvolvimento do país, resolveu investir nesse setor, né, a partir dos anos 90, criou políticas de desenvolvimento, e aí, acho que eu coloquei aqui, que essa política de atuação sul-coreana, eu estou falando da Coreia do Sul, tá, gente? Ela é baseada em 3 eixos, que é a inovação, incentivos e a regulação. E aí, qual que é o resultado que a gente tem, né, desse investimento todo que a Coreia do Sul fez, nesse entendimento que o soft power ele é extremamente relevante para a geração de poder econômico, né? A gente tem o K-pop, os dioramas, nós temos hoje livros, eu mostrei para vocês que eu tenho 2 crianças de 4 e 6 anos, lá em casa a gente tem muito livro, só lá em casa, na minha biblioteca infantil, tem 4 livros coreanos. 4. É assim. E o marco desse investimento e toda essa política que foi conduzida pelo governo foi que, em 2020, a Coreia do Sul teve o maior prêmio que a gente considera dentro do cinema, que foi um Oscar de melhor filme de língua não inglesa. E não foi o melhor filme internacional, foi o melhor filme. Então, isso tudo foi um investimento de mais de 20 anos no setor, que está dentro do setor da indústria criativa, ligado ao setor cultural e entretenimento. E, no ano passado, esse setor gerou na economia $11,69 bilhões da indústria do entretenimento na Coreia. Isso é extremamente relevante, importante, né, uma reflexão mesmo para pensar. Isso eu falei do programa de aceleração. Então, esse caso da Coreia, assim, a gente que trabalha com audiovisual, né, esse ano, a Rio2C, que é um evento que a gente tem de economia criativa também, que acontece no Rio, o tema deles foi soft power, né, e foi tratado muito essa questão da Coreia e como que a indústria do entretenimento, porque é isso, você influencia a partir do momento que você gera conteúdo falando da sua cultura, do que você tem de importante, você não precisa falar mais nada, é esse poder de influência. Isso já traz investimento, sem precisar fazer muito esforço. E aí o Sebrae tem alguns casos, né, que a gente trabalha com economia criativa, que é o Polo Audiovisual de Cataguases, tem o São João Nepomuceno, que é a cidade da música, que a gente fez um trabalho lá de estruturação do setor musical, muito em função de ter já um polo de audiovisual em Cataguases, então pensando segmentos complementares. Santa Rita do Sapucaí, que é um caso assim maravilhoso, não sei se vocês conhecem, no sul de Minas, o prefeito colocou como o lema mesmo da gestão dele é que cidade criativa, cidade feliz.
Então, ele tem um trabalho muito forte com a economia criativa, e ali o mais de Minas é o que a gente tem de mais representativo da união, de fato, da tecnologia com a criatividade, com a cultura. Então, eles têm dentro da prefeitura um programa de aceleração, um núcleo de... Não é aceleração, não perdi a palavra aqui agora, mas do processo depois de aceleração, de incubação. Eles têm um núcleo de incubação de negócios criativos dentro da incubadora municipal de Santa Rita do Sapucaí. Então, muito numa linha lá do Polo Digital de Recife, que a gente estava falando mais cedo. Tem o programa Nosso Negócio é Música, né, que o Rômulo está aqui há 15 anos, né, Rômulo, com esse programa. Aqui em Uberlândia, a gente teve o grupo Atitude Criativa, não sei se alguém aqui fez parte, que foi junto com a Camila Rocha, que na época era técnica do Sebrae local. Ela reuniu, fez um seminário aqui, fez um trabalho bem bacana, que por uma infelicidade coincidiu com a pandemia, e aí a gente não conseguiu dar continuidade. E o Programa de Aceleração de Negócios Criativos, que é o SACRE, né, que é uma possibilidade da gente fazer aqui também. E aí o Sebrae também, dentro de uma abordagem que a gente tem o próximo é um vídeo, de trabalhar, porque esses são trabalhos que a gente desenvolve, tanto que a gente chama de suporte empresarial, que é o programa de aceleração, quanto esse. Será que vai passar o vídeo? Tá? Uma pena. Mas esse vídeo aqui é um caso lá da favelinha, do projeto que é do Cadu dos Anjos. O Cadu dos Anjos foi um negócio, é um negócio cultural dentro da favela de Belo Horizonte, da Serra, que foi apoiado pelo Sebrae, e todas as iniciativas foram apoiadas pelo Sebrae em duas vertentes. Dentro do negócio, que a gente chama de suporte empresarial, que a gente auxiliou nessa estruturação do negócio, que o Rômulo vai falar um pouquinho, junto com ele, e também na vertente que é do desenvolvimento do território. E aí o Cadu conseguiu fazer uma mobilização, um trabalho muito bonito, né, na Serra, e em 2022, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio de prêmio de arquitetura ele construiu um centro cultural dentro da favela e concorreu ao prêmio e ganhou, né, dentro disso. Então, parabenizo também o Rubem por essa iniciativa de prêmio, que é extremamente importante, evidenciar, trazer à tona o que tem, né, para o setor. E aí era o vídeo do Cadu. Mando para vocês depois, que eu acho que teve conflito ali do meu computador com o pendrive. É isso, assim, ele mostra um pouquinho da história, tudo que ele fez, que é extremamente importante. Eu quis terminar assim com algo parecido com um prêmio, mas é isso, gente. E aí agora eu passo para o Rômulo para falar um pouquinho desses programas, certo? Obrigada. Vou chegar um pouquinho para cá para não cair para trás. Vou ficar de cá. Boa noite, pessoal. Então, prazer imenso estar aqui com vocês, né? Estamos aqui para conversar sobre um tema tão caro a todos nós, né? Então, vamos falar sobre um recorte um pouco mais, um recorte da economia da cultura, que é a minha vivência, né? Então, eu transito por esse terreno aí da economia da cultura há trocentos anos, né? Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui em Uberlândia, né? É um prazer muito grande estar em mais uma ação do Grupo Pontapé, né, do Balaio do Cerrado, que são parceiros, assim, eu já até perdi a conta de quantos anos, né? A gente trilha esse caminho juntos aí há muito tempo. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, eu vou falar rapidamente, assim, fazer um panorama de como é que eu vejo esses tempos aí que a gente está vivendo, nesse recorte aí da cultura. Tá? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de falar, de começar as minhas intervenções falando sobre
uma grande explosão que aconteceu na área de cultura no Brasil, né? Quando eu comecei a atuar, primeiramente como artista, né? Eu venho da música, eu sou um artista que um dia descobriu que o seu lugar não era em cima do palco, era nos bastidores, num lugar que eu chamo aí de O Avesso da Cena, que é um livro que eu lancei em 2008, né? Que é um livro que fala sobre produção e gestão cultural, sobre os bastidores. O livro se encontra esgotado, mas estou trabalhando na 5ª edição e espero em breve lançar novamente, relançar, né? Agora com com outro olhar, né? Passaram-se muitos anos, tal. E eu vejo que a gente viu comecei a trabalhar profissionalmente nessa área nos anos 80 e era muito complexo trabalhar nos anos 80. A gente acha que hoje a coisa é difícil, já foi mais. Já foi mais, não tenho dúvida, quem é mais recente aí na área, não tenha dúvida de que a gente avançou bastante. A gente avançou bastante, as oportunidades de trabalho na área se ampliaram, nós estamos falando de empregabilidade, nós estamos falando de um setor que se expandiu de uma maneira assim, incrível, né? E tudo isso eu vejo um marco aí desse movimento, o ano de 1985, com a criação do Ministério da Cultura, que foi criado, eliminado, criado novamente. É uma coisa, um movimento assim meio pendular, mas que o advento do Ministério da Cultura, eu acho que deflagrou uma série trouxe uma série de consequências para a estruturação da nossa área. E aí eu trouxe aqui umas 3 pesquisas rápidas para vocês poderem perceber esse movimento de explosão que aconteceu. Eu considero uma grande explosão. O primeiro deles é uma pesquisa que foi feita pela Fundação João Pinheiro, por encomenda do Ministério da Cultura, com dados em 1994. Em 1994, nós da área de cultura, era restrito assim, no campo da cultura, nós éramos já 510 mil pessoas que tinham cultura como ocupação principal, né? Esse número já era 53% superior ao número de empregados no setor de material de transportes, inclui-se aí a indústria automobilística, que é uma grande referência para todos nós, né? Quando a gente pensa numa indústria forte e tal, boas chances da gente pensar na indústria automobilística por conta da visibilidade que ela tem no Brasil, né? Dos incentivos e tudo mais, né? E 90% superior às ocupações do setor de material elétrico. Então, já era uma coisa muito forte nos anos 90, né? E tinha uma participação de salários, na época era 1,7% do total pago pela economia. E o valor médio dos salários na nossa área acima da média nacional, já nos anos 90, né? Mas aí, mais recentemente, é complicado a gente pensar em pesquisas com metodologias completamente diferentes, universos completamente distintos, mas eu só quero trazer assim, eu vou fazer esse sacrilégio e trazer assim, para vocês um pouco dessa percepção dessa expansão, né? Em 2018, o setor cultural ocupava mais de 5 milhões de pessoas no Brasil. Mais de 5 milhões de pessoas que representavam 5,7% do total de ocupados no país. O valor adicionado do setor cultural chegou a 226 bilhões em 2017. Ou seja, gente, nós somos muito ruins de serviço. A gente não consegue mostrar para a sociedade brasileira que isso é uma realidade, né? A cultura vive de pires na mão e nós somos um setor econômico forte. E a gente não consegue demonstrar para a sociedade brasileira que isso é um fato, né? E aí, expandindo um pouco mais, e aí agora pegando a economia criativa, né, que a economia da cultura é uma parte da economia criativa, Nayara já trouxe esses números, né, mas isso tudo demonstra essa grande expansão. É claro que eu não vou ficar aqui pintando o mundo de cor-de-rosa. A gente sabe muito bem das dificuldades que a gente enfrenta no cotidiano de quem produz arte e cultura nesse país, por conta de uma certa omissão histórica do poder público brasileiro. E aí eu estou falando na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. A coisa a gente ainda não tem um poder político. O setor ainda não conseguiu conquistar isso, né? Quando você pensa numa indústria forte, você vai pensar na indústria automobilística. A indústria automobilística
se você tem uma Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que quando precisa conversar com a sociedade, é a Anfávia que vai lá. Na nossa área, a desagregação é tão grande que a gente não consegue ter ainda, apesar da gente ter esses números que eu falei, a gente ainda não tem uma coisa de estabilidade para as políticas públicas no Brasil, né? Ainda não é uma coisa estável. Mas acho que estamos caminhando nessa direção. Eu sou bastante otimista nesse sentido. A construção está bastante positiva. E com o advento das leis de incentivo, a gente criou-se no Brasil um modelo muito centralizador do recurso. Então, quando a gente fala daquele contingente de pessoas que atuam na área de cultura, é realmente muito grande, mas isso não está bem distribuído. Do ponto de vista geográfico, não é bem distribuído, né? Esse crescimento se deu, sobretudo, nas grandes cidades brasileiras, nas cidades de porte médio, mas com muita satisfação que eu percebo que isso vai ganhando capilaridade pelo Brasil afora. Eu circulo muito pelo Brasil, ministrando oficinas e consultorias, prestando consultorias, e eu vejo isso com muita clareza. Cada vez mais existe espaço no Brasil para você ser um morador de um pequeno município e você viver de arte e cultura. Só que, para viver de arte e cultura, você vai precisar de formação e informação. E tem muitos e muitos exemplos de pessoas de municípios pequeninos que conseguem viver de arte e cultura. Porque, de certa maneira, essas pessoas conseguiram identificar ali alguns caminhos. E eu acho que isso é uma coisa que falta à nossa área, fazendo a meia-culpa. A nossa área precisa avançar bastante, né? Então, essa centralização dos recursos, a gente precisa combater isso, né? E isso levou a uma situação como essa, de penúria mesmo, se a gente pensa, né? 74,1% das cidades brasileiras não possuíam museus em 2018. 90% não tinha uma sala de cinema. 79,4% não possuíam teatro ou sala de espetáculos. 68,8% não tinham centros culturais. 94,7% não tinham galerias de arte. E 82,3% não contavam com uma única livraria. Isso é meio estarrecedor quando você vê esses dados aí do IBGE. É difícil encarar isso, né, gente? Pois é, isso foi de 2018, muito bem registrado. Com a pandemia, provavelmente, a gente deve ter tido um retrocesso nisso. Mas como as pesquisas ainda não saíram novamente, a mais recente é de 2018, isso nos dá o pulso aí. Mas a gente pode tanto olhar para isso com um olhar negativo, nossa, gente, a cultura brasileira está... né? Como a gente pode olhar também, enxergar aqui oportunidades. Nesses municípios todos existem pessoas ávidas por, mais do que consumir produtos culturais que vêm de fora, mas por serem protagonistas, pessoas que querem ser protagonistas. E a gente está vendo isso acontecer, né? E eu acho que a gente está caminhando rumo aos municípios dos interiores aí. E estamos vendo nós estamos vivendo um momento agora de municipalização das políticas públicas e dos financiamentos. Depois de anos com lei de incentivo, que é um modelo muito, muito excludente, porque a lei de incentivo tende a dirigir os recursos para os grandes municípios, onde se encontram as indústrias, onde se encontra o parque industrial mais estruturado, né? Depois, a gente vê uma virada nisso, que aconteceu durante a pandemia. O advento da Lei Aldir Blanc eu considero uma grande ponto de virada na política pública brasileira. Porque há muito tempo que a gente ouve falar e a gente discute de que a vida acontece no plano do município. Então, nada mais natural que os recursos cheguem ao plano do município, né? Mas ficava aquela coisa à distância, um modelo muito excludente, difícil de ser acessado. E a gente teve um avanço quando foi criado o Sistema Nacional de Cultura no Brasil. O Sistema Nacional de Cultura, bem a grosso modo assim, é uma proposta de que o Fundo Nacional de Cultura alimente os fundos estaduais e os fundos municipais, num movimento como no SUS,
de transferência fundo a fundo. Isso era uma utopia até recentemente. Com o advento, com a pandemia, aconteceu a Lei Aldir Blanc, que não foi exatamente esse processo de transferência fundo a fundo, porque a gente não tinha fundos no Brasil, a gente encontrou uma desestruturação absurda nos órgãos públicos de cultura. Mas encontraram outras maneiras de firmar esses compromissos e esse recurso chegou a mais de 4.000 municípios e a maior parte desses municípios, pela primeira vez, viu dinheiro federal investido na cultura. E aí as pessoas tomaram gosto pela coisa. Elas descobriram que ela tem direito a uma fatia desse bolo. Então, as leis de incentivo continuam existindo, que bom. Mas somou-se a lei de incentivo esse outro modo de produzir cultura. Então, que é a partir da lei Aldir Blanc, que teve esses resultados muito positivos. São recursos pequenos, mas que mobilizam e que chegam a pessoas, a instituições, a grupos que estavam muito alijados desse processo. Então, isso muda completamente as coisas. Disso resultou agora a Lei Paulo Gustavo, que tem já traz aperfeiçoamentos, e a Lei Aldir Blanc II, que vai ficar, para os próximos 5 anos, vai haver um investimento de recursos. Então, não por acaso, acho que por conta das pessoas terem descoberto isso, que tem um setor efervescente e que está crescendo, né? Nós tivemos aí, eu tenho acompanhado isso, porque eu estou escrevendo a 5ª edição do meu livro, então, desde a pandemia que eu estou acompanhando o crescimento da adesão dos municípios ao Sistema Nacional de Cultura. Os gestores públicos estão entendendo que eles precisam chegar próximo da política federal. E isso é muito legal, porque cria outras possibilidades de financiamento, né? Outras possibilidades importantes. Diga. Contribuir com o Rômulo, que agora, com os Minas, teve 844 municípios que aderiram e apresentaram um plano de ação para a Lei Paulo Gustavo. Nós temos 853 municípios, 844 apresentaram. Esperamos que eles consigam. Um agravante, todos eles estão inscritos no Sistema Nacional de Cultura, que é uma das regras básicas. Todos eles, ao aderirem à Lei Paulo Gustavo, eles se comprometem em criar um sistema municipal de cultura. Então, nós estamos diante de um momento de mudança, gente. É muito significativo isso que está acontecendo. É uma mudança muito forte para o nosso setor. E nós estamos aqui com um orçamento recorde de mais de 10 bilhões. Gente, nós nunca vimos nada parecido com isso. Na história da cultura brasileira, nunca houve isso. Então, o dinheiro está chegando numa proporção inédita. É muito mais do que vinha acontecendo. Então, o nosso setor, agora, se já vinha num movimento de crescimento, agora se abrem possibilidades concretas. Mas, é claro, né, com isso vem também uma coisa de obrigações. Então, quando você busca um recurso público, você toma para si obrigações jurídicas. E isso pega o nosso setor completamente despreparado para essa realidade. Então, há recursos circulando, há recursos que estão chegando, estão crescendo de uma maneira muito expressiva, mas nós não podemos negar que existe um despreparo incrível. E aí que está. Eu acho que é o exercício que nós temos que fazer, né? Chega de improviso na nossa área, pessoal. Não dá mais para trabalhar de maneira improvisada. A cultura sempre trabalhou de uma maneira muito intuitiva, muito improvisada, né? E não cabe mais isso. A gente precisa entender os nossos empreendimentos culturais. Tem gente que ainda arrepia até hoje com isso. É um empreendimento, sim. Você tem um grupo artístico, você tem uma carreira artística, você tem que tratar como um negócio. Um negócio que precisa gerar lucro para que você possa viver disso. E não tenha que recorrer a um outro campo de atuação para poder viver. Então, a cultura pode ser fonte de recursos, sim, mas você tem que se preparar para essa realidade. Então, nós temos que fazer um investimento grande, e eu bato muito nessa tecla, e eu percebo que as pessoas não estão ainda
ligados nisso, né? Na profissionalização dos produtores e gestores culturais. Isso é fundamental. Eu fico muito preocupado, eu trabalho muito com o Sebrae, né, sou parceiro do Sebrae há 15 anos, né, ou mais, né? Acho que tem mais, nesses trabalhos de consultoria para grupos, de formação. Né? Nós acabamos de fazer um trabalho muito legal em Araguari, foi um trabalho muito rico, que funcionou muito bem, muito denso. Né? Eu percebo que a maior parte dos artistas não se tocou ainda para a importância de valorizar o trabalho não artístico existente numa carreira artística. Eu fico muito chocado quando eu percebo que, como, por exemplo, eu fiz uma oficina durante a pandemia, eu tinha ali 65 artistas. Então, naquelas janelinhas lá, a gente fez uma rodada rápida de apresentações no primeiro dia, para as pessoas saberem quem era quem ali na história. Eram 65 pessoas. No final, não que eu esperasse alguma coisa diferente disso. No final dessa rodada, eu descobri que nós tínhamos ali 65 artistas. Não tinha um único produtor na área. Um único produtor para contar, para salvar a pátria ali. Eu acho que isso foi, de certa maneira, até didático. Né? Porque a maior parte das pessoas, e é uma preocupação que eu tenho com os artistas e as pessoas que transitam nessa área de cultura, que é uma distorção. Eu percebo que grande parte dos artistas ainda pensam que um dia o talento deles será descoberto. Vai aparecer um produtor montado num cavalo branco, aí tripudia mesmo em cima, né? Porque a solução virá de fora, né? Vai aparecer alguém para vir resolver todo esse servicinho sujo para que o artista possa estar em cima do palco. Gente, não tem a menor chance disso acontecer. O processo não é esse. Esse processo da descoberta ficou lá atrás, nos anos 80, que existia realmente descoberta, mas aconteciam no Rio e em São Paulo, e num nicho muito restrito. O funil era muito apertado. Então, cada vez mais, as pessoas têm que descobrir que elas são as empreendedoras da própria carreira. Eu acho que é muito significativo isso que está acontecendo aqui dentro do Sebrae, esse seminário, essas reflexões, esse prêmio, que joga luzes exatamente sobre essa dimensão, que não é a dimensão artística. Então, a gente precisa investir cada vez mais na formação de equipes, trabalhar conjuntamente, porque dificilmente um mesmo artista, um mesmo produto, um mesmo artista vai reunir todas as competências necessárias para que o seu trabalho dê certo, para que ele ganhe bases profissionais. Você precisa trabalhar numa perspectiva coletiva, né? E, para isso, a gente precisa encarar essa questão da formação. E o poder público tem muito a ver com isso. Precisa colocar oportunidades de formação. Essa semana foi uma coincidência feliz, né? Amanhã, depois eu vou dar uma oficina pela Prefeitura de Uberlândia, né? Uma oficina de produção e gestão cultural, que tem outros professores, é produzido pela Chayenne Cotrim. Então, é uma super oficina que está aberta. Eu acho que as inscrições já se encerraram, né? Mas investimentos desse tipo tem que acontecer mais e mais e mais. A gente precisa entender isso. Há recursos circulando, há possibilidades de profissionalização, mas a gente tem que fazer o dever de casa. A gente tem que entender que, se a gente não desatar esse nó da produção, se a gente não investir em produção, em gestão, em comunicação, hoje de manhã nós tivemos uma mesa aqui importantíssima sobre comunicação, se a gente não faz esse tipo de investimento, a gente não consegue realmente dar sustentabilidade àquilo que a gente realiza. Né? E, nesse sentido, o Sebrae é um parceiraço nessa. Né? Então, como buscar essa formação da qual a gente tanto precisa? Né? Então, eu acho que nós temos que encarar a consciência da necessidade de fazer esse tipo de investimento, já é um primeiro passo. E a gente precisa avançar nisso. Ok? Eu teria muito mais coisas para colocar aqui para vocês, claro, mas eu acho que eu vou parar por aqui e a gente vai conversar um pouquinho e vamos falar sobre esse prêmio que é tão importante. Ok. Obrigado, então, pessoal.
Obrigado, Rômulo. Quer falar? Alguma pergunta? Gente, vamos ordenar só para a gente começar então. Mais alguém? Quem tiver, a gente já levanta a mão, que a gente já vai fazendo a dinâmica mais rápido com os microfones. A gente tem... A Lei Paulo Gustavo saiu agora, né? Semana passada. Tá? Dia 20. E a gente tem uma semana para entregar o projeto. E agora que a gente ficou sabendo que está tendo uma oficina com você, por exemplo, produtor. Então, né? E tem um dinheiro circulando. Essa oficina, ela tem um dinheiro circulando. É. Ok. Então a lei está aí e as pessoas, né, têm dinheiro circulando e parece que não está tão organizado assim. Que a gente tem uma semana para poder elaborar um projeto. Por exemplo, eu que sou leigo num assunto. Você está se referindo à lei eu Paulo não sou Gustavo, profissional na área da área de produção, ir lá elaborar um projeto, colocar, ir na planilha, ver a questão dos custos. Qual que é seu nome mesmo? E meu nome é Beto. Beto, de certa maneira, esse assunto da Lei Paulo Gustavo e de outro, ela já está aí no ar há muito tempo. Eu estou dizendo assim, é claro, período muito curto para fazer inscrições por uma contingência, né, talvez. Legalmente falando, por lei, ele tem que ficar aberto por 45 dias, no mínimo. Não pode ser 15 dias, isso é por lei. Deu 9 dias. Gente, vocês podem entrar com recurso, pode pedir para Bom, gente. Então vocês podem entrar com uma ação de impedir, de barrar o edital da prefeitura, porque legalmente é 45 dias. Gente, essa história da Paulo Gustavo deixa todo mundo ansioso. Eu mesmo. Eu tenho amanhã de tarde para formatar um projeto. E como que a gente formata um projeto numa tarde? Ok. Agora, eu acho que a gente que é da cultura, a gente precisa relativizar as coisas. Está tudo caótico. Esse seminário aqui mostra isso. A gente produziu isso aqui em meio ao caos. Segunda-feira à tarde eu estava pensando em cancelar esse evento aqui à noite. Foi por pouco, foi por um triz. Era para ser cancelado e a gente jogar para frente. Então a gente está vivendo nesse momento. Então a primeira coisa é essa. Não sei, a prefeitura está prorrogando. Eu fiquei sabendo agora à tarde, né, vai prorrogar, ainda nem sabe para quando, mas que vai prorrogar. Então nós vamos ter esse respirozinho. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe que eu aprendi nesses 28, 29 anos produzindo cultura. Nada, pelo menos a minha história foi assim. Eu não tenho nenhum caso para contar para vocês de que as coisas viraram no curto prazo. Todas as minhas... Está aqui a Marisa, que é minha principal salvadora. Quem mais me salva de mim mesmo é a Marisa. Ela está aqui, a gente está junto há 22 anos. Eu acho que a gente não tem um caso na nossa história que a gente tenha conseguido virar as coisas no curto prazo. Só para dar um exemplo da questão do que é um projeto. Este projeto aqui é um projeto da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que foi aprovado no ano de 2018, portanto, foi pensado no ano de 2017. Por uma série de problemas, ele não teve captação. Quando conseguiu a captação, entrou pandemia, isso, aquilo, aquele outro. Enfim, estamos produzindo um projeto pensado em 2017, no ano de 2023, e eu vou ter, se eu fizer a prestação de conta tudo certinho, nenhum problema com ela, eu vou ter um certificado de prestação de contas aprovado no ano de 2025, se o Estado cumprir os prazos que ele não costuma cumprir. Então, a gente está falando aqui, nesse caso, de 8 anos, e eu costumo dizer, lá no Grupo Pontapé, a gente tem a vida útil de um projeto, porque a cadeia produtiva do projeto, da cultura, ela começa com uma ideia, a gente entra na concretude ali na terceira etapa da cadeia, e termina lá com o registro, com o certificado. Então, a gente tem que aprender a pensar
no médio prazo se a gente quiser acessar recurso público. É só disso que eu estou falando. Agora, concordo com todo mundo, a gente está vivendo o caos, essa questão da Paulo Gustavo está assim, mas também, hoje a ministra Margarete estava comentando da dificuldade que os municípios do Brasil estão tendo. Então, não é uma particularidade uberlandense. Definitivamente só isso, não. Né? Definitivamente mas concordo e estou ansioso como tantos. Tenho uma tarde para formatar um projeto que eu venho pensando nele há 5 anos. Né? E agora eu vou ter que colocar tudo no papel. Isso é humanamente impossível. Hoje pela manhã também, nós tivemos... Só um momentinho. Hoje pela manhã também, nós tivemos uma mesa sobre comunicação. E essa questão da comunicação na área cultural, ela veio à tona. Ela surgiu. Esse é uma questão. É um outro investimento. E essa falta, muitas vezes, de comunicação, no meu entendimento, ela também se deve a uma certa desagregação da área. Então, quando você tem a área um pouco mais coesa, a informação flui melhor. Eu acho que é outro para casa que a gente precisa fazer, é retomar as instâncias coletivas que podem nos ajudar bastante a dar um salto aí. Pessoal, só para ajudar no entendimento da Lei Paulo Gustavo, lembrando que no dia em que o município assina sua adesão, no dia que ele assina, passa a ter 120 dias para que ele possa apresentar o seu plano de trabalho e a data de lançamento dos seus editais. Então, tem que ver quando o Uberlândia assinou, qual é o prazo que o Uberlândia tem legalmente para estar executando o edital, o porquê, né, nesse toque de caixa, que a gente também tem que entender isso. Vou dar exemplo de Araguari. Araguari foi um dos últimos a assinar, pensando nos prazos. Então, nós temos em Araguari até o final de novembro para lançar o edital. Esses editais vão ficar 45 dias abertos para se apresentar o projeto. As assinaturas de todos os contratos deverá acontecer até dia 31 de dezembro, está na lei da Paulo Gustavo, e você tem até 30 de dezembro de 2024 para executar. Então, assim, é esse o desenho, e às vezes a gente também precisa entender os dois lados, né? E vocês tiveram uma conferência há poucos dias, né? E eu não sei, assim, isso teria que ter sido uma das bandeiras mais importantes de prazo, né, da discussão nesse sentido. É isso. Ok, pessoal. Mas... Bom, boa noite. Eu sou o Jimmy e a minha pergunta é para o Rômulo. Vai sair um pouquinho da Paulo Gustavo, mas, Rômulo, essa pergunta é mais como representante setorial. Sou representante setorial de artes visuais, história em quadrinho. E você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é essa questão da formação. E, coincidentemente, a sua fala é uma fala que eu faço com algumas pessoas dentro do meu setorial também, que é essa questão de trabalhar muito dentro do improviso. E é uma pergunta assim que ela é bem complexa, porque assim, a minha pergunta seria como colocar na cabeça dos nossos colegas artistas essa necessidade e obrigatoriedade, vamos colocar assim, né, de uma formação. Porque a quem você acha que cabe isso? Seria só ao artista, ao setor, ao poder público? O time, como fazer isso? Oferecendo formação. Eu acho que essa é uma lacuna. A gente não oferece formação na área de produção e gestão. E como que você vai conseguir conscientizar da importância disso, desse investimento? E as nossas escolas de arte também, né, formam artistas. Você tem uma grade lá, as universidades, as escolas de artes, formam artistas para um mercado que não existe. Então, uma única disciplina que vai lidar com essa questão, essas questões ligadas às questões mais terrenas, né? Então, as escolas não fazem esse tipo de investimento, o poder público não faz esse tipo de investimento, e a gente colhe os frutos disso. Os artistas não vão se tocar para isso enquanto eles não se verem
confrontados. Muitas vezes a carreira não anda, não avança, né? Fica aquela coisa travada, mas você vai ver, não tem investimento nenhum no trabalho não artístico. Qual é o negócio que consegue sobreviver sem gestão? Por que o nosso seria diferente? Nós temos que tratar como um negócio. A gente precisa de gestão como a padaria, como a farmácia, como o posto de gasolina, né? Então, precisamos de gestão. Se o poder... E eu acho que cabe ao poder público, sim, né? Mas cabe também às nossas escolas de arte repensarem de alguma maneira. Porque criam um artista para ser contratado por um produtor quando ele sai. Quantas vezes... Onde que vocês conhecem alguém que foi contratado por produtor? Assim? Você vai encontrar... No Rio de Janeiro, em São Paulo, e na área de musicais, gente, ponto, chega. Na minha realidade em Belo Horizonte, eu não vejo gente contratando, ninguém contrata. Então, essa coisa do empreendedorismo, ela tem que ser trazida para dentro. Porque senão você fica eternamente a reboque, pensando né, que alguém apareça, algum milagre aconteça, que uma coisa de fora para dentro. Não. Você tem que arregaçar as mangas e trabalhar coletivamente pela construção. Não adianta também tentar fazer sozinho, né? Esses temas... Esse tema é ótimo, né? Não, é só uma coisa assim que eu acho que é complementando assim, o que o Jimmy está falando, o que você está falando, é um trabalho conjunto mesmo. E a gente precisa ser também ouvido, porque assim, o que acontece? Os produtores, né, aqui todos, né, que eu conheço, pelo menos, são profissionais que já estão há muito tempo trabalhando com produção. Os produtores tentam imprimir uma lógica e os colegas que não têm a mesma lógica, por exemplo, muitas vezes também não entendem. Então, eu estou falando o quê? Aprovação de projeto na prefeitura, por exemplo. Aí você tem a comissão de avaliação que lima gestão de projeto, lima assessoria jurídica, lima. Então, quer dizer, a gente tem dois problemas, porque um é dos que precisam entender que isso é importante e necessário, que não é o serviço sujo, que é o serviço que é para não ficar sujo. Né? Aí, chega lá, bate lá, eles cortam simplesmente as rubricas que você precisa para fazer o trabalho. Aí faz o quê? E a gente aceita. Não, eu não aceito. Pois é. Tá, mas de que adianta um grita aqui, outro grita ali? Não adianta, tem que ser no plano coletivo. A gente tem que retomar nossas instâncias coletivas, pessoal. Não vai ser um gritando aqui, outro gritando ali, que a gente vai resolver as questões. Perfeitamente. O fórum é um caso, o Fórum de Araguari é um caso emblemático, maravilhoso. Tá na próxima edição do meu livro como um dos exemplos. Tem alguns exemplos de cidades em que as pessoas conseguiram atuar mais coletivamente e, por isso, colheram frutos. Mais alguma pergunta? Então, nós agradecemos Nayara e Rômulo pela exposição nesse painel. Nós vamos, na verdade, vamos descer, mas vamos subir de novo. Então, vamos dar início à nossa premiação. Eu gostaria primeiro de chamar aqui à frente o Rubem e o Fausto, autor da obra do nosso troféu. Aqui embaixo, por enquanto, para falar um pouco sobre a inspiração, tanto da iniciativa do troféu, quanto da obra de arte também, que se nós estamos premiando a criatividade, nós pensamos também em fazer isso com arte, né? Palavra com Rubem. Eu acho que sobre a inspiração já falei, né? A ideia é realmente valorizar impacto, aquilo que a gente acredita que de alguma forma impactou, transformou, ajudou as pessoas a se desenvolverem. E aí eu acho que fazer isso com o Fausto, para mim, foi uma coisa meio natural, porque eu conheço o Fausto aí desses debates, eu me afastei bastante, né? Mas lá atrás, antes de 10 anos a mais, a gente teve muito junto nesses embates aí da política cultural,
E para mim foi natural fazer isso com ele, porque eu gosto bastante do pensamento que ele coloca, que ele imprime nas coisas, enfim. Então foi uma coisa meio natural. Era para ter até acontecido esse encontro antes, né? Só deu para acontecer agora. Então você pode falar, mostrar, enfim, você fica bom. Boa noite, primeiramente. Então, primeiro eu quero agradecer o Rubem, né? Porque eu venho de um processo há um tempo, nos últimos anos, de estar trabalhando mais dentro de oficina, mas quando a gente tem assim um convite inesperado para fazer uma concepção que envolve conceito e que busca representar uma ideia tão valiosa, eu vejo, que é a do seminário e, consequentemente, da premiação. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite e é um desafio, né? Inicialmente, o Rubem deu algumas ideias que a gente achou que era importante para servir como pilares, bases para conceituar. Então, a gente discutiu e aí a gente tinha uma ideia de trazer algo que representasse, mas também que trouxesse um certo olhar regional, né? Um simbolismo regional. Inicialmente, eu parti até para estudos de, assim, sendo mais específico, de animais do cerrado. E no processo onde eu estava desenvolvendo um desses animais, eu saí da proporção desse animal e ficou um fragmento. E aí a gente tem nas ferramentas de modelagem, o garrote, que é um arame, né? Onde você fica cortando argila, dividindo argila e tal. E eu tinha feito o estudo da trama pensando no balaio do cerrado. Eu pensei, seria muito legal tá simbolizando, mas também tá trazendo o grupo junto desse troféu. Então eu fiz o estudo da trama, pensando a trama do bambu, né, de um balaio, e fiz o recorte. Depois você entra num processo mais abstrato, né, de estar livre ali, modelando. A argila tem isso também, é um material muito terapêutico, onde você fica mais livre. E no momento, num certo momento, o Rubem e o Paulo foi olhar as propostas. Eu tinha 2 propostas e eles optaram por essa proposta, que naturalmente também ela faz uma alusão ao mapa brasileiro, né? Ela faz uma certa referência. E a gente, discutindo, resolveu implementar um fragmento em braille. Então, cada troféu tem o nome dessa categoria em braille, né? E é isso. A gente, junto, acho que chegou numa ideia que a gente tem como interesse, que ela se perpetue. E esse troféu, como muita coisa que a gente está aqui comentando, que é um processo contínuo de empenho e de dedicação, espero que ele tenha várias outras versões e que ele vá se lapidando e aprimorando aí. É isso. Obrigado, Fausta. Rubem, permaneça aqui. Vamos levar a comissão ao palco, né? Então, Rubem. Todo mundo está aqui. Então, quero
chamar aqui ao palco para poder fazer a entrega do Prêmio Território Criativo. Essa primeira edição, os primeiros vencedores dessa premiação, Rogério Silva, CEO do Grupo Paranaíba, que assina esse prêmio e que deu muita visibilidade a essa iniciativa, né? Chegou longe essa notícia. A Nayara, pelo Sebrae, que é anfitriã dessa premiação. O Rômulo, que foi presidente do júri. E representando o município, a Anaísa, representando a secretária municipal Mônica Debs, da Secretaria Municipal de Cultura. Eu vou passar a palavra novamente para o Rubem, para falar um pouco sobre a comissão julgadora. Não, é só citar o nome das pessoas, né, que estiveram sexta-feira passada numa reunião online, cada um num lugar do Brasil, e a gente estava viajando do Grupo Pontapé. Então está aqui o Rômulo, está a Nayara, a Márcia Santana, né, que é representante aqui da ABCR, Associação Brasileira de Captação de Recursos, também estava. Ela mandou um zap agora que ela teve um impedimento para estar aqui. As Cátias, do Grupo Pontapé, eu e Paulo. Oi? E a Luhan, da Rede Paranaíba. Né? Então, esse foi o grupo de pessoas que escolheu, secretíssimo grupo de pessoas que escolheu quem foram os contemplados em cada categoria. E para dar início a essa entrega, nós vamos começar pela categoria Singularidade, trabalhos que se destacam pela originalidade e autenticidade artística e contribuíram para a diversidade cultural e valorização da identidade local. O vencedor foi um trabalho realizado em Uberlândia, que tem como objetivo geral criar uma galeria de arte urbana a céu aberto, em diálogos com as memórias da comunidade, realizando ações de intervenção e ressignificação de espaços no bairro mais antigo de Uberlândia, que é o bairro Patrimônio. Gostaria de chamar à frente a equipe, o time do trabalho Reduto Negro. E para entregar o prêmio, gostaria de chamar o Rogério Silva, que fizesse essa entrega. Então, parabéns ao Reduto Negro na categoria Singularidade. Não, todos são lindos. Todos são lindos. Agora, para a entrega do prêmio, na categoria Arranjo Produtivo, gostaria de passar as mãos da Nayara. Título super apropriado para o Sebrae, né? Para que o Sebrae faça essa entrega. Na categoria Singularidade, que é para projetos que se destacam pela originalidade e autenticidade artística e contribuíram para... Desculpa, voltando aqui. Arranjo Produtivo. Vamos lá. Na categoria Arranjo Produtivo, para projetos ou ações que fomentaram a formação de arranjos produtivos culturais e impulsionaram a cooperação, a troca de conhecimentos e o fortalecimento do ecossistema cultural e criativo local, o júri premiou um trabalho que surgiu em 2009 e, a partir de 2023, tornou-se anual e tem previsão para lançar sua 10ª edição agora em 2024. O objetivo desse trabalho é o incentivo aos sonhos dos produtores de HQs, as revistas em quadrinhos. Quero chamar à frente o time da revista OK.
Fiquem à vontade para virem com a equipe toda, viu, gente? Família, fiquem à vontade. Então, pode vir. Pausa para foto. As mãos do Rômulo, quero convidar aqui à frente, na categoria transversalidade, que é para projetos ou ações que integram diferentes setores da economia e da cultura e promoveram colaborações e parcerias entre áreas distintas. O vencedor é de Araguari e realizou um leque de ações durante o ano entre formação, capacitação e eventos, composto por 9 ações contínuas, entre elas o Festival Dó Ré Mi, Brincarte, Congresso Araguarino de Danças, Cinecultura Multirão, Arraiá Ventania, Festival de Quadrilha, e o livro Lendas e Monstros. Quero chamar à frente o Projeto Mutirão. E nas mãos da Anaís agora, para a entrega. Ó, não foi combinado, ela veio combinando com o vestido. Entendeu? Não foi, que é o prêmio que todos conheceram ontem, né? Foi o primeiro troféu que ficou pronto, saindo do ateliê do Fauster, que é aquele que nós apresentamos ontem em primeira mão para todo mundo. É o troféu da categoria Inovação e Soluções, para projetos ou ações que apresentam soluções criativas e inovadoras para desafios culturais e econômicos, explorando o potencial das tecnologias artísticas culturais. O vencedor é um projeto que teve 7 edições e que consiste em um curso que une formação artística e cultura de paz por meio da fotografia, humanidades e artes visuais. O projeto já formou uma centena de alunos, gerando impactos positivos em suas vidas, com muitos deles gerando renda a partir do trabalho com fotografia. Quero chamar ao palco o time do Olhar da Alma. Então, eu chamo agora. Subiam para mim. É porque o prêmio é de fotografia, foi para a categoria fotografia, né? Então, a gente precisa fazer jus. Fazer jus. Peço que o pessoal fique no palco ainda. Vocês lembram que tivemos 4 categorias, né? Tem um troféu aqui. Esse troféu tem um motivo especial. O júri e a direção, a produção do prêmio, criou também uma categoria interna, né? Uma seleção interna para projetos de impacto. É a categoria destaque. E para esse projeto, a Balaio do Cerrado Produções entrega pela primeira vez nessa edição para um parceiro e para um realizador em Uberlândia que tem gerado grande impacto naquilo que a Balaio vem trabalhando há 5 edições no Seminário de Economia da Cultura. Coisas que, como nós falamos hoje pela manhã,
falamos na primeira etapa do projeto, do seminário, que nós discutíamos lá atrás e que pareciam coisas muito utópicas e que hoje se materializam no meio ambiente, na educação, na sociedade, nas ações sociais, na tecnologia. Esse homenageado trabalha também desde sua criação com esse foco. Quero convidar ao palco para receber o prêmio Destaque os integrantes do projeto IAMAR. Fundação IAMAR, Instituto Alair Martins. Deixa eles... Não, mas só quebrando o protocolo aqui, por favor. Evitar, né, gente? Gente, é só comentar uma coisa com vocês. Quando a Testec, que é a fábrica que faz o interior dos carros da Honda no mundo inteiro, e que tem 2 fábricas no Brasil, né, está ali a logomarca deles, é a patrocinadora do seminário e tem uma parceria com a gente já de longa data. Eles têm uma fábrica em Ouro Fino e é por isso que eles estão patrocinando pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E quando eu estabeleci a parceria com eles, eles me pediram uma ajuda. Como eu sou da área e eles estavam querendo, vamos dizer, qualificar os incentivos que eles faziam, porque eles não estavam satisfeitos com os resultados dos projetos que eles estavam patrocinando. E aí eu acabei organizando uma série de visita para eles, no interior de São Paulo, na capital, e eles vieram também a Uberlândia e conheceram algumas entidades aqui. E aí eu fiz o seguinte comentário: vocês vão conhecer a entidade A em São Paulo, a entidade B em Campinas, que é muito famosa, vocês vão conhecer C, D, E, F, foram várias. Mas a entidade que realmente tem propósito, a entidade que tem compromisso de todas aquelas que você vai visitar, vai ser a última lá em Uberlândia, que é o Instituto IAMAR. Aí eu falei, né, com a Ludmila, a gente conversou. Elas estiveram em Ouro Fino, em Leme, que é a fábrica. A Lindamar foi dirigindo, né, daqui lá, 500 quilômetros. E, enfim, e aí eles falaram, realmente, é isso aí que você está dizendo em relação ao Instituto IAMAR. De todos aqueles que a gente já visitou, é o que mais tem propósito, que tem mais compromisso implícito, está ali. Não precisa de discurso, basta ação, né? E aí aconteceu mais uma coisa depois. Eu pude participar de 2 seminários, que você fez, 2 seminários chama, né? Eu pude participar de 2 seminários, eu não sei quantos aqui participaram dos seminários que o IAMAR já organizou 2. E eu fiquei muito impressionado, eu fiquei até chocado, eu posso dizer assim para vocês, porque realmente tudo aquilo que a gente falava 10, 12, 15 anos atrás, a gente já vê acontecendo através dos projetos que vocês patrocinam. Então, muito obrigado por vocês existirem e servirem de fonte de inspiração para todos nós. Eu vou entregar para a Lindamar, e aí passo para vocês, e quero te dar um abraço. E para encerrar essa noite de festa, como nós tivemos 5 que receberam a premiação, nós gostaríamos de facultar a palavra ao IAMAR por esse trabalho com propósito e que foi inspirador também desse prêmio, quando nós somamos aí todos os temas dos 4 troféus, nós vimos essas 4 inspirações no trabalho que a Balaio acompanha do Instituto Alair Martins. Nós gostaríamos de deixar que vocês falassem em nome de todos os que receberam hoje sobre o projeto de vocês e também em nome de todos os premiados. Não, eu vou... a minha mensagem vai ser mais para o desafio que foi levantado aqui, que é o desafio da gestão, né? Eu queria
deixar uma mensagem para vocês, que é a seguinte: não se desespere, porque vocês não são o único setor que enfrenta esse tipo de desafio, né? Então, mas nós temos que exercitar. Eu venho da área de educação, da área executiva, empresarial. A gente tem que abrir mão de alguns preconceitos que nós mesmos criamos para nós, né? E um dos preconceitos que a gente tem é de olhar, às vezes, para outros talentos, porque você ser um bom gestor, um bom produtor, é um talento também, né? Então, dentro da cultura, o processo da criação da arte é lógico, que é o core business, que se fala dentro da linguagem empresarial. Sem ele, não tem sentido. Mas nós temos que valorizar o conjunto. É importante o artista, o criador, mas é muito importante o produtor, o comunicador, né? Então, e isso acontece em todos os setores, gente. Mesmo dentro do setor empresarial, a gente tem esse desafio. O terceiro setor de responsabilidade social enfrentou, já está um pouco mais à frente, já aprendemos que a coisa não pode ser só no sonho, né? Então, busquem e lutem por isso, porque é a forma da gente crescer. E, olha, às vezes, eu fui proreitora de planejamento na UFO, e eu ficava conectada com Brasília, essa coisa de ter que fazer projeto em meio-dia, isso é realidade até hoje, viu? Nas universidades. Isso não é assim que o mundo funciona mesmo, né? Mas, então, eu queria dar esse estímulo para vocês. Vai à luta, busca e monta equipes. Se não consegue, monta uma equipe multi-institucional, né, que atende várias instituições ao mesmo tempo, que chega lá. Porque se a gente não arregaçar a manga, a coisa não vai, não. E eu queria fazer um agradecimento, antes de passar para a Ludmila, para o Rubens, que foi um parceiro que nos acompanhou desde a criação do Instituto, né, Rubens? Em 2006, ele, inclusive, emprestou para nós a experiência do Grupo Pontapé, fazendo um seminário de empreendedorismo e como que eles se organizaram para se transformar numa organização cultural já profissional, né? Então, eu queria agradecer, e a sua contribuição foi muito grande. Com relação ao Instituto Alair Martins, eu participei da criação do Instituto, mas eu gostaria de passar para a Ludmila, que é a atual gerente executiva, para dar uma mensagem final. Falar depois, hein? Gente, boa noite. Destacar, esse ano a gente completa 18 anos de Instituto. Maioridade, né? Ainda novo, mas o Grupo Martins, 70 anos. E essa veia, né, do empreendedorismo com criatividade, acho que ela sempre acompanhou, né, os negócios e o Instituto. Hoje a gente estava à tarde, feliz coincidência, num trabalho com a Superintendência e com a Secretaria Municipal, no 3º ano de um projeto chamado Arte Move, Cultura e Empreendedorismo, de mãos dadas, fazendo formação para a juventude. Não tem como desassociar a cultura e a educação. E o empreendedorismo, antes, então, um pouco, né, bicho-papão, a gente tem tentado, né, somar nisso, desde a formação, oferecendo esse curso. Então, muito legal, né, que hoje também a gente estava reunido falando disso. A gente diz muito que empreender, apesar do seu Alair, né, de ter sido um empreendedor de negócio, empreender é atitude diante da vida e do trabalho. Eu acho que quando todo mundo que está aqui se reconhece como empreendedor de sua vida, de suas carreiras, de suas ações, né, essa atitude criativa, ela vai perpassar, né, por tudo que vocês vão fazer. Então, eu acho que é transformar um pouco esse olhar do empreendedorismo
como protagonismo de vida e atitude para a gente seguir em frente. É o que a gente tem trabalhado com esses jovens. Valeu. Muito obrigado. Parabéns a todos os premiados, a todos que estiveram presentes. A Balaio do Cerrado agradece a TS Tech pelo patrocínio, o Sebrae por ser a casa deste evento, ao Grupo Paranaíba pelo apoio e a presença de todos aqui nessa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado.